A gente encerra essa mesa redonda, essa sessão de apresentações, com a palestra do oceanógrafo Michel Franco Volpato Prado, do glorioso Laboratório de Oceanografia Costeira da UFSC, que vai falar um pouco sobre o projeto que está sendo desenvolvido lá sobre a quantificação de riscos costeiros e proteção de linha de costa. Então, tá já. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí a organização do evento, pelo convite, em nome da equipe do projeto, o qual a gente apelidou carinhosamente de MMA Riscos. Gostaria de agradecer em nome do professor Klein, que infelizmente não pôde comparecer hoje, e deixando a meu cargo aí representá-lo. Bom, o título do projeto é a Metodologia para a Quantificação de Riscos Costeiros e Projeção de Linhas de Costa Futuras com subsídio para estudos de adaptação nas zonas costeiras do litoral norte da ilha de Santa Catarina e regiões de entorno. No entanto, aqui não vou falar muito sobre a metodologia do trabalho, e sim sobre as dificuldades encontradas nesse trabalho. Bom, a apresentação vai seguir o sumário, tem uma breve introdução ao projeto, para contextualizar um pouco o assunto, e depois passando aí para as dificuldades encontradas, como atrasos burocráticos e administrativos, problemas de obtenção de dados, obtenção de linha de costa, verificação da precisão nas bases cartográficas e a questão do dado vertical, que já é um problema aí bem conhecido por todos. Também, além disso, além de apresentar as dificuldades, também vou tentar apresentar algumas soluções locais, para tentar resolver o nosso problema. Bom, o objetivo geral do projeto é desenvolver uma metodologia para a quantificação de riscos costeiros relativos ao aumento do nível do mar, grandes tempestades e galgamentos oceânicos, projeção de linhas de costas futuras, quantificando e integrando esses períodos para o litoral norte da ilha de Santa Catarina, região adjacente, na escala de 1 para 10 mil, com subsídio para estudos de adaptação à zona costeira. Com objetivos específicos, o projeto visa determinar a linha de costa atual e a sua taxa de evolução costeira, prever novas linhas de costas para períodos de 5, 10, 25 e 50 anos, utilizando essa taxa de evolução costeira. Computar os riscos decorrentes de grandes tempestades associados à retração instantânea da linha de costa, indicando seções praiais com maior risco, além de mensurar suas possíveis erosões decorrentes de galgamentos oceânicos, representar essas linhas de costas em cartas temáticas e, por fim, disponibilizar essas cartas ou mapas temáticos em um sistema geodatabase. Bom, essa é a nossa área de estudo. Para quem não conhece a ilha de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis. A nossa área de estudo compreende a região da porção sul da Lagoa da Conceição, passa pelo Arco Praial Barra da Lagoa, Moçambique, Praia do Santinho, Praia dos Ingleses, Praia Brava, Lagoinha, o Arco Praial Ponta das Canas, Canasvieiras, a Praia de Jurerê e a Praia da Daniela, além também de uma porção continental que compreende os municípios de Tijuquinhas e Biguaçu. O projeto também visa gerar alguns resultados, dentre eles seriam um banco de metadados e dados disponibilizados, relatórios com determinações das linhas de costa para os anos de 2012 e 2013, relatórios de batimetria e topografia em perfis perpendiculares à praia, que talvez esse produto a gente acabe alterando um pouco, porque a gente conseguiu obter um novo equipamento no laboratório, um ecobatímetro de multifeixe. Então, talvez esses perfis perpendiculares se tornem perfis longitudinais à praia. Bom, esse é um exemplo do resultado principal do projeto, que seriam as cartas temáticas. A gente pode ver em azul
a linha de costa atual, em vermelho a linha de costa prevista para 50 anos, em laranja essa linha de costa para 50 anos corrigida com o aumento do nível do mar, com a aceleração do aumento do nível do mar, e em pontilhado a gente pode ver essa linha de costa para 50 anos, levando-se em conta eventos de tempestades e eventos extremos. Bom, situando um pouco o projeto, nós vamos passar para as nossas dificuldades encontradas. O projeto, então, ele apresentava objetivos relativamente simples, visando a geração de resultados para poder a gente passar pelo gerenciamento costeiro. No entanto, algumas dificuldades foram encontradas nas atividades iniciais. Essas dificuldades acabaram demandando novas atividades, o que está levando um pouco mais de tempo para a gente conseguir gerar os resultados. E essas novas etapas, elas visam aumentar a precisão dos resultados do projeto. Então, a seguir vou descrever algumas dessas dificuldades. A primeira dificuldade encontrada, acho que é uma dificuldade encontrada aí por todos os projetos vinculados a setores públicos, né? Que são os atrasos burocráticos e administrativos. Aqui a gente tem uma linha do tempo, é um sistema que eu faço lá para a gente organizar um pouco mais as nossas atividades. Esse é o início do projeto, em 2012. A gente pode ver que o início previsto do projeto, quando foi aprovado, o projeto foi em dezembro de 2011. No entanto, devido às morosidades dos processos administrativos entre a universidade e a fundação que administra o projeto, nós fomos ter a seleção e contratação dos técnicos e o início efetivo do projeto somente em maio de 2012. Além disso, para que a gente conseguisse trabalhar, que a gente pudesse fazer o nosso projeto, a gente precisava também de equipamentos, o qual só conseguimos realizar a compra desses equipamentos em agosto de 2012. Então, de maio a agosto, o projeto não contava nem com os equipamentos de informática, os computadores que os contratados iriam utilizar. Aqui a gente tem um gráfico falando o tempo que leva para a gente conseguir adquirir tanto softwares como equipamentos. Aqui no caso seriam softwares. Nós tivemos atrasos aí da ordem de 40 dias até 90, 100 dias de atraso para chegar um software. Aqui a gente tem também para os equipamentos. A gente pode ver que temos atrasos relativamente pequenos, 40 dias, nós temos atrasos que duram até hoje. Por exemplo, a questão da compra dos marégrafos, alguns deles vieram com defeito, e para que a gente consiga fazer a troca dele, poder usar, poder instalar eles, botar na água, a gente está até hoje esperando que sejam trocados esses equipamentos, devido a questões burocráticas de importação, de licitações. A gente passou cerca de 3 a 4 meses só preparando especificações para poder comprar os equipamentos. Ou seja, é um tempo que nós tínhamos 3 contratados que deveriam estar em campo, trabalhando ou coletando dados. Nós estávamos fazendo especificações de computadores, especificações de marégrafos, para que a gente pudesse fazer a compra desses equipamentos, sendo que a gente já sabia qual a marca, qual o equipamento que a gente queria. Bom, o balanço de estudo, então nós tivemos um atraso de 6 meses inicial, devido à morosidade administrativa, mais 6 meses para entrega e treinamento dos equipamentos, para então dar início aos primeiros campos apenas em novembro de 2012. O projeto foi aprovado em dezembro de 2011 e os primeiros campos saíram apenas em novembro de 2012. Então, a gente tivemos praticamente um ano de atraso. Bom, mas isso eu acredito que seja uma coisa inerente a quase todos os projetos, né? A burocracia, ela está aí, acho que todo mundo já conhece, né? Bom, agora partindo mais para as dificuldades encontradas aí pelo projeto, sem ser de ordem administrativa, um dos resultados que o projeto visa é o cálculo da quadra de inundação, que é um cálculo, que é uma somatória da maré astronômica, com a maré meteorológica, mais o RANAP, e tudo isso com um referencial de nível, né? Assim a gente pensa. Bom, a próxima etapa então foi a obtenção de linha de costa. Eu vou falar rapidamente como que a gente fez a nossa obtenção da linha de costa em 2012. Foi utilizado o método do RQK,
onde uma estação base fica instalada sobre um ponto conhecido, enquanto que a estação móvel ela é deslocada sobre um indicador. No caso aqui nós utilizamos o indicador da interface areia seca e areia molhada. Nós fizemos já em 2012 essa coleta, então tivemos 11 praias onde foi extraída essa linha de costa, com aproximadamente percorridos 43,7 km de linha de costa, com 14 dias de trabalho de campo. Qual foi o problema na estação da linha de costa? Esses são os resultados obtidos por ela. A gente começou a tratar os dados no laboratório. Vimos que no que inseríamos esses dados sobre a nossa base cartográfica disponível para a região, a gente viu que algumas cartas começaram a aparecer alguns erros. Até então nós chegarmos na praia dos ingleses, onde nós encontramos um deslocamento da nossa linha de costa de até 240 metros em relação à linha de costa da base. Quando chegamos a esse resultado, fomos investigar o que nós tínhamos feito de errado, se era um problema de aquisição de dados. A primeira coisa que a gente conseguiu ver, dando um zoom nesse resultado, é que o ponto onde nós tínhamos deixado a nossa antena base não correspondia com o ponto onde estava na base. Bom, esse foi um erro, primeiro um erro nosso, porque a gente usou um RN do IBGE como base e utilizamos ele como referência planimétrica. E como se sabe, o referencial de nível é um referencial de nível, ele é uma referência altimétrica. Aí, isso até o momento nós não sabíamos, até porque em outras instituições já tínhamos feito trabalho parecido, utilizando também o RN como sistema planimétrico. Bom, para resolver o problema, então, voltei a campo, instalei novamente uma base sobre o ponto, deixei coletando durante 45 minutos, com uma base instalada no laboratório, dando aí uma linha base, uma distância entre a base e o de 8 km, e cheguei numa nova coordenada, que ele apresentou bem distante até da coordenada informada pelo IBGE, deu aí uma resultante, uma diferença de 240 metros de distância. Lembrando que a coordenada do IBGE não é para referência planimétrica, sim de localização desse RN. Bom, fazendo essa correção, voltei para o software, refiz, mesmo assim encontramos uma nova diferença entre a linha de costa da base e a linha de costa medida em campo. Diminuiu, mas ainda ficou muito alta, cerca de 70 metros de distância. Bom, voltamos a investigar o que teria dado errado. Uma das hipóteses levantadas é que o deslocamento, que a base cartográfica tinha alguns tipos de deslocamento. Para fazer esse teste, a gente deu novamente um zoom, viu que o RN não estava na mesma posição onde deveria estar na base. Ele tinha uma localização bem fácil de ver, era na avenida principal da Praia dos Ingleses, ficava sobre uma rótula, então era muito fácil de achar essa localização. Para a gente fazer um teste para ver se nossos dados estavam corretos, nós retiramos uma coordenada da base cartográfica e inserimos no software de pós-processamento para ver se essa linha de costa iria entrar em conformidade com a linha de costa da base. Como a gente pode ver, ela realmente se ajustou à base cartográfica. Isso resolve o nosso problema? Não resolve. A gente sabe que a base está com algum tipo de problema. Então não adianta a gente querer camuflar os dados colocando pontos da base para ajustar dados medidos em campo. Bom, aqui a gente pode ver rapidamente a diferença entre essas linhas de costas, todas elas medidas em campo, com diferentes pontos de base. A gente viu que tem uma certa diferença, e isso, na verdade, é somente para justificar essa outra demanda que nós tivemos que fazer, foi a verificação da precisão dessas bases cartográficas. Outra coisa que não estava prevista no projeto, que está demandando um tempo bastante grande da equipe, tivemos que ir atrás de consultorias, ir atrás de pessoas que realmente entendessem isso, porque senão
área de atuação da equipe do projeto. Nos encontramos o professor Ronaldo Rocha, da URGS, ele é do Departamento de Geociências da URGS, ele está nos dando bastante ajuda. Bom, só para contextualizar, né, então, o decreto 89.817, de 84, ele estabelece o padrão de exatidão cartográfica, o PEC, e diz que é obrigatória a indicação da classe no rodapé da folha, ficando o produtor responsável pela fidelidade da classificação. Ou seja, todas as bases cartográficas ou mapas utilizados pela gestão pública, eles devem vir com a classificação PEC, padrão de exatidão cartográfica. No entanto, o que a gente pode ver por uma pesquisa feita pelo professor Ronaldo Rocha, na sua tese de doutorado, que a grande maioria das cidades não exigem, dos órgãos públicos não exigem essa obrigatoriedade. De todos pesquisados pelo professor Ronaldo, apenas 2 municípios, Salvador e Lauro Freire, na Bahia, apresentam esse padrão de exatidão cartográfica. E Florianópolis não é diferente disso, as nossas bases não apresentam qual é o padrão, se ele é de classe A, B ou C. Então, tivemos que ir atrás para fazer nós mesmos descobrir qual é o erro embutido nessa base. Bom, como objetivo, então, dessa metodologia é conhecer o erro das bases cartográficas que serão utilizadas para o georreferenciamento das fotografias aéreas e também para inserir as nossas linhas de costa de engenharia em campo. As bases disponíveis, então, são uma base disponibilizada pelo SPU em escala de 1 para 2000 para o continente, e para a Ilha de Santa Catarina, uma carta disponibilizada pelo Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis e também na escala de 1 para 2000. Bom, rapidamente aqui eu vou passar a metodologia de como é feita. Primeiramente, a gente tem que fazer a coleta de alguns pontos em campo para serem verificados junto com os pontos da base. Para isso, a gente primeiramente tem que definir o tamanho da amostra, temos que selecionar os pontos que vão ser utilizados, escrever esses pontos para que a gente consiga encontrá-los em campo e depois, se precisar replicar o rastreio com o GPS, que seja possível. Depois calculamos o erro, que seria a diferença das coordenadas encontradas em campo das coordenadas da base. Por último, seria um cálculo estatístico para encontrar a resultante, né, desse erro. E depois da obtenção desses erros, a gente poderia fazer uma análise para tentar classificar essas cartas junto ao decreto 89.817 do PEC. Bom, vamos descrever rapidamente a metodologia. Então, para a coleta de pontos de aferição em campo, primeiramente a gente fez a definição do tamanho da amostra desses pontos. Ficou estabelecido 21 pontos em cada base cartográfica, tanto a do SPU quanto do IPUF, nos dando um intervalo de confiança de 90%. Depois fizemos uma seleção dos pontos, priorizando as regiões de maior concentração de feições cartografadas, né? E também esse ponto deveria ser de fácil acesso, que ele fosse facilmente encontrado em campo. Esse é um exemplo da descrição como nós fizemos. Ele apresenta as coordenadas do ponto retiradas da base. A descrição seria uma esquina, um canto de muro, uma descrição fotográfica e a descrição desse ponto onde ele se encontra na base. Bom, a metodologia usada para o rastreio dos pontos foi a metodologia do BPK, ou seja, pós-processado. Então, o tempo de rastreio dos pontos, ele respeitou o que diz uma recomendação para levantamentos relativos estáticos GPS do IBGE de 2008, porém nunca ficando abaixo de 30 minutos, como sugerido por Monico. Então, o rastreio mínimo feito com GPS foi de 30 minutos em cada ponto, sendo que a base estava instalada em um ponto já conhecido, sempre ficando abaixo de 20 km de distância de minha base. Bom, aqui é um exemplo de como ficou os pontos. Nós instalamos uma base na Praça Central de Biguaçu. Em amarelo aqui a gente vê o raio de atuação dessa base de 20 km, então todos os pontos da base de Biguaçu ficaram dentro dos 20 km, então 30 minutos é suficiente. Além, também em verde, nós temos o ponto localizado no Laboratório de Fotografia Costeira, onde a gente trabalha, onde nós deixamos a base e fizemos a coleta desses pontos também com 30 minutos.
Aqui um exemplo de como foi feito, aqui a Praça de Iguaçu, onde nós instalamos a base da nossa MTK, e aqui o ponto sendo medido em campo. Esse é um exemplo da descrição de como ficaria depois o resultado, né, para que a gente pudesse voltar a campo caso seja necessário. E aqui nós temos os resultados então para a base cartográfica do SPU. A base do IPUF para a ilha ainda está em andamento. Aqui em verde a gente pode ver as coordenadas coletadas em campo e as duas coordenadas coletadas da base cartográfica, e em branco a diferença em leste e norte. A gente pode ver que a gente encontrou um erro médio, ou seja, um erro sistemático nessa carta, de 6 metros para oeste e 1,3 metros para sul. Ou seja, sendo esse um erro médio, sendo esse um erro sistemático, essa carta está deslocada em todos os seus pontos cerca de 6,5 metros para oeste e 1,3 metros para sul. Se for esse um erro sistemático, a gente tem como deslocar essa carta e continuar usando. No entanto, depois disso ainda temos que fazer mais alguns testes estatísticos para ver qual ainda seria o erro restante depois desse deslocamento. No momento, esses cálculos estatísticos estão em andamento ainda. Nós estamos utilizando bastante a ajuda do professor Ronaldo, que está nos ajudando. Por enquanto ainda não temos. O que nós temos é realmente esse primeiro erro. E para fazer a análise desse erro, então a gente pega que a classe A do padrão de exatidão cartográfica, numa escala de 1 para 2.000, é de 60 centímetros, da classe B 1 metro e da classe C 1,20 metro. Como nós tivemos aqui uma resultante de quase 6,7 metros de resultante de erro, já preliminar, a gente pode dizer que essa carta ela foi reprovada em todas as classes, tanto A, B ou C, de exatidão cartográfica. Ou seja, a base cartográfica do SPU, da Secretaria do Patrimônio da União, ela não foi verificada, quando foi mandado fazer, não foi verificado o seu padrão de exatidão. E ela, até o momento, até o que nós chegamos aqui, ela está reprovada, ela não se encaixaria. Então esse é um problema bastante sério, que a gente tem que já referenciar todas as nossas fotos aéreas antigas para fazer extração de linha de costa, e temos aí uma base cartográfica que não está dentro do padrão. Esperamos que a gente consiga corrigir esse erro sistemático, sobrando aí algum erro que fique dentro desse padrão de algo pelo menos de uma classe C, que a gente possa utilizar. Bom, seguindo, agora nós temos uma outra questão, saindo do plano horizontal, vamos para o plano vertical, seria a questão do datum vertical, a compatibilização entre IBGE e DHE. O tempo está curto, né, Javes? Vou tentar acelerar um pouquinho. Bom, qual é o problema? O problema, acho que já foi bastante discutido aqui. Nós temos uma diferença entre níveis de referência, né, entre o IBGE e a Marinha. Então, o que nós queremos então é saber como compatibilizar esses dados altimétricos da DHE e do IBGE. Procurando, investigando como a gente poderia fazer isso, a gente chegou a essa monografia da Marinha do Brasil, da Estação Maregráfica de Florianópolis, e nela está descrito a presença de 3 RNs, nos quais foram nivelados a régua ou a estação maregráfica, de 1960. Fomos a campo para procurar se ainda existia algum resquício disso e encontramos um RN, o RN número 1 da Portobras. É um RN bastante robusto e ele estava intacto. E para também a nossa surpresa, acabamos encontrando muito próximo um RN do IPUF, que é um RN amarrado ao datum vertical do IBGE. Aqui é só para mostrar a localização deles, né? Então nós temos uma distância entre 97 metros de distância entre eles. E qual seria a ideia? Bom, isso é talvez uma solução um pouco caseira, um pouco tupiniquim, mas é uma solução local que talvez resolveria o nosso problema. Não sei se em outros locais não resolvem. Temos alguns problemas aí que esses RNs já podem ter sido adulterados, alguém pode ter mexido nesses RNs. No entanto, a gente não sabe, e se a gente não utilizar ele, o que nós utilizaríamos, né? Se não tivermos os RNs. Bom, a nossa ideia é simples, é fazer um nivelamento
entre esses dois RNs, ver a diferença, esse ΔH, que é a diferença da cota de um deles, no caso que a gente está medindo, partindo dessa medição do RN da DHN, já que os nossos modelos já foram rodados utilizando esse dado. Então, se a gente souber a diferença entre essa cota do real e medida, a gente saberia a diferença entre o datum da Marinha e o datum do IBGE. E essa diferença sendo extrapolada para o resto dos nossos dados, ela nos daria faríamos que, no caso aqui, nós rebaixaríamos a topografia, e isso aí nos daria um nivelamento entre esses dois níveis. Claro, seria alguma coisa aproximada, mas eu acredito que talvez resolveria o nosso caso localmente. No entanto, também a gente tem aí também a questão da elevação do nível do mar, já que esse datum é de essa estação mareográfica é de 1960, como o IPCC calcula 6 milímetros por ano de elevação do nível do mar, nós também vamos instalar um marégrafo nesse mesmo local. Esse marégrafo, para nós, ele será útil não só para isso, a gente precisa desse marégrafo para fazer nossas batimetrias. Então, ele vai ser deixado lá durante um período contínuo de pelo menos um ano. Se a gente conseguir prorrogar o projeto, ficaria mais tempo ainda. Para a gente tentar corrigir, então, caso exista realmente essa elevação do nível do mar, então nós levantaríamos de novo nossos dados para um novo patamar, já corrigido essa elevação do nível do mar. O tempo necessário para essa correção seria, e ajuste no nível de referência, seria de aproximadamente um ano, que é o tempo que nós deixaríamos no nosso marégrafo. Bom, como conclusão, se o método, tanto para bases cartográficas quanto para o nível vertical, né, for testado na prática, aplicado, reproduzido, a projeção das respostas teria então uma implicação legal e econômica, e os erros devem ser completamente conhecidos. No momento, parece que a gente tem mais erros do que precisão na definição dessas linhas cartográficas, e como uma sugestão do projeto, que o governo necessita investir aí na qualidade de suas bases cartográficas, exigindo o que já está em lei, né? E também se preocupar com a atualização dessas, a unificação desses dados, formar aí uma comissão que possa conversar entre esses dados, entre esses órgãos que definem os dados, e também investir em projetos de monitoramento de ondas e de nível do mar. Assim como o professor falou do Simposta, nós já temos aí alguns contatos com o professor Fetter, e talvez a gente utilizaria como uma parceria entre o Simposta e o projeto do Engenharia. Com isso, obrigado.